Olá, amigos! Você já parou para refletir sobre as figuras bíblicas e seus destinos extraordinários? Hoje, vamos mergulhar na história de Enoque, um personagem fascinante da Bíblia que teve um destino verdadeiramente único. Imagine viver uma vida reta e fiel ao Senhor, e ainda ser levado diretamente para o céu, sem passar pela morte. Se você está curioso para saber mais sobre esse mistério celestial e como ele se conecta com o arrebatamento dos cristãos, continue assistindo. Este é um vídeo que você não vai querer perder. Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos histórias profundas e inspiradoras da Bíblia e seu impacto em nossas vidas. E, no vídeo de hoje, vamos desvendar a vida e o legado de Enoque, uma figura intrigante da Escritura. Enoque, o bisneto de Adão e bisavô de Noé, é conhecido por ter vivido uma vida de devoção e justiça. Mas o que realmente torna sua história tão especial? Vamos investigar a fundo o significado do seu nome, a importância de seu arrebatamento e o que podemos aprender com sua jornada. Prepare-se para uma exploração detalhada e reveladora. Antes de começarmos nossa análise detalhada da vida de Enoque, é importante entender o contexto em que ele se insere. Por que a Bíblia menciona Enoque de uma forma tão distinta? O que torna a sua história um exemplo único de fé e obediência? Para responder a essas perguntas, precisamos examinar o significado dos nomes na genealogia bíblica e como eles revelam um plano divino que se estende até Enoque. Prepare-se para uma jornada profunda, onde veremos como a vida de Enoque se entrelaça com as promessas e profecias bíblicas, fornecendo uma visão clara do propósito divino para a humanidade. Enoque é uma figura destacada na Bíblia, conhecido não apenas por sua retidão, mas também por seu destino singular. Ele era bisneto de Adão e bisavô de Noé, e sua vida é marcada por uma intensa devoção a Deus. Com mais de 300 anos na Terra, Enoque teve uma vida longa e repleta de eventos significativos, e é pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo, conforme registrado na Bíblia, um total impressionante de 969 anos. Mas o aspecto mais notável da vida de Enoque é o fato de que ele foi levado diretamente para o céu sem passar pela morte. Este fenômeno é único e coloca Enoque em uma categoria especial, juntamente com o profeta Elias, que também foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. A Bíblia menciona Enoque em Gênesis 5 verso 24, dizendo: "E Enoque andou com Deus, e não foi mais encontrado, porque Deus o tomou." Esta declaração é breve, mas cheia de significado, e nos leva a refletir sobre a profundidade da relação de Enoque com Deus. O nome Enoque tem um significado profundo: ensino ou instrução. Este nome está intimamente ligado ao plano divino para a humanidade. Em Gênesis 5 verso 29, vemos que o nome de Enoque foi dado como esperança de alívio para a humanidade, e ele chamou seu nome Enoque, dizendo: "Da terra que o Senhor amaldiçoou, este deve nos trazer alívio do nosso trabalho e do trabalho doloroso de nossas mãos." Essa declaração sugere que Enoque, como representante da justiça e da fidelidade a Deus, traz uma mensagem de esperança em meio ao sofrimento. Para entender completamente o impacto de Enoque, precisamos considerar o contexto dos significados dos nomes na genealogia bíblica. Adão significa homem, Sete é nomeado, Matusalém a sua morte trará, Lameque a ausência de esperança, e Noé significa alívio e conforto. Estes nomes, quando lidos em sequência, formam uma mensagem clara: a humanidade passará por aflição e sofrimento, mas Deus enviará alívio e conforto. Muitos cristãos interpretam essa sequência como uma prefiguração de Jesus Cristo, que veio trazer alívio e salvação à humanidade. A vida de Enoque é especialmente intrigante porque ele foi um dos poucos na Bíblia que experimentou uma transição direta para o céu, sem passar pela morte. Enquanto Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o arrebatamento de Enoque. No entanto, a forma como Enoque andou com Deus e foi levado para o céu é um reflexo de uma vida vivida em comunhão profunda com o Senhor. Além da narrativa bíblica, há o livro de Enoque, que é um texto apocalíptico que explora temas como anjos, os nefilins, e profecias sobre o fim do mundo. Embora o livro de Enoque não seja aceito como canônico por muitos cristãos, ele é mencionado em Judas versos 14 e 15 e 2 Pedro 2 verso 4, sugerindo que algumas tradições contidas no livro têm raízes na tradição oral associada a Enoque. O livro de Enoque oferece uma visão interessante sobre a imortalidade e o julgamento divino. Existem 3 livros conhecidos como Livro de Enoque, sendo o primeiro livro de Enoque o mais famoso. Este livro foi escrito entre os séculos 3 a.C. e o século I d.C., e, embora não seja considerado autêntico, ele preserva tradições que podem ter origem nas palavras e ensinamentos de Enoque. Estes livros discutem temas como a queda dos anjos, profecias sobre o fim dos tempos, e o julgamento de Deus.
O arrebatamento de Enoque é visto por muitos como um prenúncio do arrebatamento da igreja nos últimos dias. Em 1 Tessalonicenses 4 versos 16 e 17, a Bíblia descreve que os cristãos, tanto os que morreram quanto os vivos, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos céus. Este evento é comparado ao que aconteceu com Enoque, sendo um exemplo do que os cristãos podem esperar no futuro. Apesar das discussões sobre o livro de Enoque e seu lugar na tradição bíblica, a história de Enoque continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para muitos. A vida de Enoque, seu arrebatamento e o significado de seu nome revelam aspectos profundos do plano divino e a promessa de salvação e alívio para a humanidade. Agora que exploramos a vida e o legado de Enoque, é essencial refletir sobre como sua história se aplica à nossa vida cotidiana. Enoque foi um exemplo de fé e devoção, e sua experiência de ser levado diretamente para o céu sem experimentar a morte nos lembra da importância de viver em comunhão com Deus e de buscar sua presença em nossas vidas. Como podemos, nós também, buscar agradar a Deus e viver de acordo com seus princípios? Essa é uma questão que cada um de nós deve considerar. Depois de explorar a incrível história de Enoque, o homem que foi levado ao céu sem passar pela morte, fica claro que a Bíblia está repleta de mistérios poderosos e profundas revelações. Se você quer continuar descobrindo mais sobre esses segredos bíblicos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos como este, então não deixe de clicar no botão de inscrição e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E prepare-se, porque o próximo vídeo vai mexer com suas crenças. Clique no vídeo que está aparecendo na tela. Inacreditável! Te espero lá!